Vamos lá. Com o ter passado o tempo, eu vi o pessoal lá tendo muita dificuldade com criar expressão, né? Saber qual é o que é pós-C, o que é pós-V, o que é lucro, tal. Então, eu peguei, né, tive a ideia de mostrar um pouco como é que funciona a expressão do Stark, né? Para você criar pontos de referência, para você criar condições tal, para saber quando é que ele vai retornar valor, para a gente utilizar esse valor como uma posição, e quando é que ele tem que retornar um verdadeiro ou falso, né? No caso, um booleano de 1 ou 0. Né? Então, assim, primeira coisa que a gente tem que entender são os operadores, né? Então, assim, sempre que a gente vai fazer alguma coisa, né, alguma expressão, a gente está sempre querendo somar, tipo, eu quero o preço da entrada mais 500 pontos, né? O preço, eu quero pegar o FIBO de uma perna. Então, assim, tudo isso a gente utiliza esses operadores, né? No caso, a barra do teclado numérico, né? Que é a barra de dividir, o asterisco, que é o multiplicar, mais, menos, maior que, menor que, maior ou igual, quer dizer, é o maior e o igual junto, então maior ou igual, né? Menor ou igual. O igual é duas vezes. Então, isso aqui vocês têm que entender, né? Que se você colocar o igual uma vez só, ele não vai funcionar de forma nenhuma, né? Porque o igual é para ele funciona dentro do código do robô. E o igual ele funciona na expressão, entendeu? Então, quando você usa o igual, um igual só, ele pode dar um erro na hora de executar o setup, né? Exclamação igual tanto na programação, né, de MQL ou no robô, na expressão do robô, ele significa diferente, né, diferente de. Então, se você quer algo, tipo, eu fiz pesquisa aí que era, ele não pode operar no mesmo dia. Então, o R10, que era o dia atual, não, tem que ser diferente do, do dia do ID do que de abertura. Entendeu? Então, eu consigo criar isso aí. Deixa que eu vou mostrar como é que funciona. Né? Existem duas formas de fazer uma junção de condição. No caso, eu quero que ele faça que eu compare um topo, certo? Com o anterior, né? Um topo mais alto que o outro, e um rompimento do topo, né? De um candle de um topo. Então, existem duas formas de eu juntar isso. Eu posso utilizar o AND, né? Ou o e-comercial duas vezes. Essa forma do e-comercial duas vezes é muito mais simples, tanto para o robô ler, né? Porque é nativo do MQL, né? Do código do MQL. Então é um processo a menos. Quanto também ele é curto, porque ele só tem 2 dígitos. E o AND, ele é 3. Porém, o end, o robô, ele pega, utiliza essa tag, né, essa variável, para puxar o código e-comercial duas vezes, né? Dois e-comercial. Então, eu acho, né, por questão de processamento, muito melhor utilizar o e-comercial duas vezes. Então, assim, a gente tem, eu acho muito melhor a gente utilizar esse daqui, certo? E existe a questão, quando a gente quer juntar, a gente usa o i. Mas existem condições que a gente quer assim, olha, eu quero esse ou esse. Então, tipo, quando ele não estiver posicionado, eu quero que faça isso. Ou, se ele estiver posicionado, ele faz aquilo. Então, a gente utiliza o OR, né? Esse OR, a gente recomenda utilizar ele e não utilizar as duas barras, né, verticais, né? A gente não recomenda utilizar esse porque quando você vai salvar o setup, ele trunca o que tiver depois desse sinal, ele vai chegar e não salvar dentro do seu set. Então, se você utilizar esse daqui,
ele vai acabar truncando e eliminando uma parte do código que você já fez. Então, utilize sempre o OR. Agora, tem um detalhe. O OR, quando você for utilizar, você tem que, pela questão da organização do setup, pode ser que ele gere algum erro se você não utilizar ele com os parênteses. Então, assim, eu tenho aqui alguns exemplos, né? No caso, dividir, né? No caso, ATR dividir por 2, R1 vezes ATR, o preço mais, preço menos, né? Maior que, menor que, maior igual, tal. Então, assim, fiz todos os exemplos, né? Lá, tirando que esse pode ser aqui, eu tenho pode ser Magic, né? Eu errei aqui, mas tinha que ter o Magic aqui. E aqui a gente tem o i comercial, você pode usar assim ou assim. Perceba que para usar o i, você não precisa de parênteses. Mas quando você utiliza o or, se você não colocar esse or aqui, e você colocar outro comando aqui e tal, você não sabe por onde ele vai começar. Se ele vai fazer primeiro essa condição ou se ele vai fazer primeiro a condição de cá. Então, por questão de organização, você coloca entre parênteses or parênteses. Entendeu? Então, dessa forma, você consegue separar para ele seguir as condições. Existe uma ordem também que você tem que levar em consideração. O robô, ele faz a leitura da esquerda para a direita. Então, assim, ó, a ordem de execução do robô é da esquerda para a direita, certo? Então, se você chegar e colocar assim, esse, ou esse, ou esse, aí vamos dizer que você colocou 4 OR, certo? Se o primeiro OR satisfazer a expressão, né, for verdadeira, ele vai ignorar os próximos. Então, sempre coloque assim, olha, eu quero esse, se não for esse, eu quero esse. Se não for esse, esse. Se não, esse. Se ele chegar e a primeira for verdadeira, ele vai ignorar o restante. Então, entenda que ele vai seguir essa ordem, certo? Pode falar. Dúvida? Pode falar. Aí tem um erro na expressão, como é que você sabe que tem erro? Ele não avisa nada, né? Assim, a questão do erro... Pronto, beleza. Quando você vai trabalhar, identificar os erros, né? Eu recomendo você pegar, colocar cada expressão dessa, tipo, você tem essa daqui, certo? Or, né? E essa daqui. Então, você tem duas expressões separadas por uma conjunção. Caso você vai ter esse or ou i. Para você saber se está certo ou errado, eu recomendo você pegar, colocar separadamente nos R's. Então, tipo, R11 vai ser esse daqui, R12 vai ser esse, R13 vai ser esse e R14 vai ser esse. Quando você colocar para rodar o setup no modo visual, você vai ter a informação de cada parte em cada R, entendeu? E aí você vai conseguir identificar de forma mais fácil, mais simples, qual é o R, né? Qual é a parte que está com erro, entendeu? Ele vai mostrar no gráfico o valor que está dando cada um desses. Então, se você colocou o comparativo, ele vai dizer se é 0 ou 1. Agora, se você chegou e colocou tipo P mais 500, ele vai aparecer o valor do preço mais 500 lá no R. Entendeu? Então, é uma forma que eu recomendo o pessoal para identificar o erro. Ah, eu tenho uma expressão em... Oi? Pode falar. Então, assim, se você tem 10 condições lá, você coloca nos 10 R's, cada uma com uma condição, coloca o gráfico para rodar em
em modo visual, e ele vai aparecer o valor de cada R lá, e você vai identificar qual é que não está batendo. E aí, aí quando, tipo, você diz, chega lá, ó, nesse candle aqui, nesse candle X, era para ele entrar. Por que não está entrando? Qual é o R que está dizendo que a condição não é válida? Aí você vai lá naquele R e verifica o que é que está errado, que não está batendo naquela condição. E aí você vai e faz um ajuste para que ela dê certo naquele candle. Aí, beleza, deu certo, você volta tudo para a expressão. Lembrando que você pode fazer o seguinte, você pode colocar assim, cada um desses daqui, você pode colocar nos R's, e lá na expressão, você vai colocar assim, ó, R11 e R12 e R13. Ele vai funcionar da mesma forma. Por quê? Porque o setup, o Stark, né, ele considera esse R1, no caso, você colocou essa condição aqui, né? Candle maior que o máximo do candle anterior, né? Eu errei aqui, mas aqui era o candle anterior. Ele vai retornar 1 ou 0. Para a condição, a expressão ele considera 0 falso, quer dizer, ele não está permitindo, e 1 é verdadeiro, ele está permitindo entrar. Então, por exemplo, se eu tenho lá a condição na expressão R11, R12 e R13, e esse R11 está dando um resultado, está dizendo que é verdadeiro, né? Essa condição foi aceita, ele vai retornar 1 aqui. R2 também está dizendo que é verdadeiro, está dizendo que isso aqui é verdadeiro. E R13 não está dizendo que é 0, ele não vai permitir entrar. Só vai permitir entrar quando os 3 R's forem 1, que são verdadeiros. Então, deu para entender que você pode desmembrar a sua expressão dentro dos R's para encontrar onde é que está o erro. Certo? Até para fazer para debugar a sua estratégia, para saber qual é o momento lá que ele está dando que é verdadeiro ou falso, né? Mas aqui ficou claro essa parte daqui, né, dos operadores, como é que a expressão é feita, qual é a ordem de linha, né, de execução dela, né, no caso da esquerda para a direita. E tem um outro detalhe também. Os R's, eles são calculados em ordem numérica. Então, tipo, se você chegou e colocou assim, ó, eu quero que o R11, né, me dê o valor do cálculo do R15. Só que o R11 é calculado antes do R15. Então, você tem que entender que a ordem da expressão é da esquerda para a direita, e os R's é do R11 até o R30. Né? No caso, do R1 até o R30, de cima para baixo. Então, você não pode colocar para ele tentar calcular o R15, o R11, buscando um valor do R15, sendo que o R15 ainda nem foi calculado. Entendeu? Então, você tem que ter esse cuidado da ordem de execução do código, certo? Quem faz programação entende que a linha de comando você tem que fazer na ordem de cima para baixo. Se você colocou alguma coisa lá embaixo, né, do módulo, né, você tem um módulo lá de programação, e você colocou uma função aqui em cima de algo que vai ser só calculado aqui embaixo, você vai ver que ele não vai pegar essa informação, porque essa informação de baixo ainda não foi calculada. Então, existe essa lógica de programação, certo? Dentro do Stark. Então, você tem que estar ciente. Isso aqui, eu estou passando, pode até parecer algo avançado, certo? Mas isso aqui é algo básico de lógica de programação que vocês têm que entender, que eu tento explicar isso aqui, eu vou deixar esse vídeo lá gravado lá, e vai ser um dos vídeos que eu acho que vai ser um dos mais importantes, porque isso aqui poucos explicam, né, dentro da lógica de programação, né? Porque isso aqui é tão básico que o pessoal pensa que todo mundo sabe.
Então, isso aqui que eu estou falando é algo extremamente importante, tanto na lógica de programação quanto na execução de expressão do start, entendeu? Então, vamos lá. Isso aqui é só a parte dos operadores, né? E como é que funciona a regra de execução, a sequência de execução do start.